Olá, estudantes, vamos iniciar aí mais uma aula de inglês. E o assunto que temos hoje é o tempo passado de verbos regulares e irregulares. Para isso, vamos analisar aqui uma situação que, para entendermos aqui o que é o verbo regular e o verbo irregular, a gente tem que tomar como referência o tempo presente e o tempo passado dos verbos. Por exemplo, em português, temos aí o verbo eu falo no tempo presente e no tempo passado eu falei. Observe que o radical é a parte do verbo que não muda, F-A-L, que é a parte que permanece o mesmo, tanto no presente quanto no tempo passado, dos verbos regulares. Tempo presente e o tempo passado, que isso aqui é um verbo regular. Já um exemplo de um verbo irregular é o verbo dizer. No presente, eu digo. E no passado, eu disse. Observe aqui que o radical muda a sua forma do tempo presente para o tempo passado. Então temos aqui, o caso do verbo falar, é o que é chamado de verbo regular, ou seja, o radical permanece o mesmo no tempo presente e passado. E o verbo dizer, o eu disse, é um exemplo de verbo irregular na língua portuguesa. Ou seja, o seu radical muda do tempo presente para o tempo passado. Em inglês, o fenômeno é o mesmo. Vamos acompanhar aqui a leitura. Primeira pergunta. Qual a diferença entre os verbos irregulares e os verbos regulares em inglês? O que são verbos regulares e o que são verbos irregulares? Vamos conferir aqui. Para início de conversa, anote aí que não há nos livros de gramática uma parte que trate apenas dos verbos regulares. Por quê? Pelo simples fato deles serem muitos e por não serem difíceis de serem aprendidos, né? No caso dos verbos regulares, porque eles seguem um padrão. Ou seja, a maior parte dos verbos em inglês é regular, mas afinal, o que é um verbo regular? Vamos conferir aqui os verbos regulares. Você já deve ter estudado, ou estar estudando, como é o caso agora, o tempo verbal conhecido como Simple Past. Então, você já sabe que nesse tempo verbal devemos acrescentar o ed ao final do verbo. Aqui, o verbo work, que é trabalhar, no tempo passado fica worked, dessa forma aqui. I worked, eu trabalhei noite passada, last night. Eu trabalhei noite passada, I worked last night. Observa aí que é o tempo passado, eu trabalhei. O talk, o tempo passado de talk, é talked. O passado de study, que é estudar, é studied. Eu estudei. Dance, é danced. Olha o ed sendo acrescentado aqui ao final do radical. Play, played. Add, que é adicionar, added. Por exemplo, eu adicionei você. I added you. In my Facebook. Por exemplo, I added you in my Facebook. In my Facebook account. Eu adicionei você na minha conta do Facebook. Like. O passado é o liked. Por exemplo, I liked it so much. Eu gostei muito disso. I liked it so much. O tempo passado é o liked. E o presente é o like. I like it so much. Eu gosto muito. É o presente e o passado é I like it. E start, que é o started, no tempo passado. Ok? Observa que apresentou o ed ao final do verbo, trata-se do tempo passado. Continuando. As mesmas regras do Simple Past valem quando temos de escrever os verbos no Past Participle, que é o particípio passado. A regra é quase geral,
A maioria dos verbos em inglês recebem a partícula ed para indicar que estão no simple past ou no past participle. Como esses verbos são escritos de acordo com a regra, podemos chamá-los de regulares. Bom, esse past participle, um exemplo em português é com o verbo amar. O particípio passado do verbo amar em inglês é amado. Amado, amada. Em inglês, amar é love. E o particípio passado de love é loved, que é o amado. Ok? Então vamos continuar aqui. Os verbos irregulares. Nesse ponto aqui já demanda muita atenção, porque os verbos irregulares têm uma forma especial para cada verbo, não seguem um padrão muito regular, não seguem um padrão regular. Vamos continuar aqui a leitura. Acima você ficou sabendo que os verbos regulares são todos aqueles que no past simple, ou past participle, que é para ter um S, recebem o ed. Eles seguem as regrinhas e, portanto, são fáceis de aprender. Já os verbos irregulares são aqueles verbos que no past simple e no past participle. O R apareceu de novo, é para ser um S. Pronto. São escritos de modo diferente, ou seja, a regrinha do ed não funciona com eles. Esses verbos são escritos como se fossem outra palavra. Como eles são escritos de modo diferente, não seguem a regra, eles são chamados de verbos irregulares. Vamos ver, vamos conferir aqui. Aqui tem o verbo have. O verbo to have significa ter, tomar ou pegar. To have. E aí, a forma do passado simples e do particípio passado não é com ed, mas sim mudando o radical do verbo. É had. Aqui tem logo à frente. Não escrevemos haved. A forma haved está incorreta, né, como está aqui assinalado. Por exemplo, eu tive um amor. Bom, se for seguir a regra do passado dos verbos regulares, seria dessa forma aqui. I haved a love. Mas como vimos aí, essa forma está incorreta. Não é desse jeito. A forma correta é I had a love. I had a love. Eu tive um amor. I had a love. Dessa forma aqui. O verbo to go. Vamos apagar isso aqui para dar mais espaço. O verbo to go. To go. Pode anotar aí, to go. É o ir. A forma do passado é o went. I went. Eu fui às montanhas. I went to the mountains. Dessa forma. I went to the mountains. Para o tempo passado. E no tempo presente, eu vou para as montanhas. I go to the mountains. Dessa forma, certo? Presente, I go to the mountains. E o passado, I went to the mountains. Eu fui para as montanhas. Continuando aqui, o get. Get é um verbo que tem muitos significados e muitas ideias associadas a ele, né? Conseguir, obter, conquistar, enfim. Aí no caso do get, conseguir, o passado é got. O verbo do, o verbo to do, o verbo do, to do, é o fazer. Eu fiz o exercício. I did the exercise, por exemplo. O verbo say, to say, é o verbo dizer. To say é o dizer. I said it to you. Eu disse isso para você. I say to you. Eu digo para você. Agora o passado. I said to you. Eu disse para você. O know é o verbo conhecer. Está faltando espaço aqui.
E o give é o verbo entregar ou dar. To give. Entregar. Correto? Entregar ou dar, ou conceder. E a forma do passado é gave. Ok? Então vamos lá continuando. A forma como você vê acima é vista na maioria das escolas como tabela de verbos irregulares. Esta tabela está presente no seu livro a partir da página 199 e é formado por 4 colunas. Essa página 199 do seu livro, vou minimizar aqui, é esta aqui. Página 199, onde tem uma tabela dos verbos irregulares no tempo passado. Você pode conferir no seu livro, a partir da página 199, que aí tem a forma básica, ou seja, sem o to, a forma do passado, do particípio passado e a sua tradução. Por exemplo, temos aqui o verbo buy, que a tradução é comprar, e o tempo passado é bought. E o particípio passado, bought, também. Então, essa tabela aqui a partir da página 199 está disponível aí no seu livro para você acompanhar. Aqui na primeira coluna encontra-se o verbo em sua forma natural, que é o have, go, get e assim por diante. Bom, como vocês viram lá. Vamos conferir aqui alguns exemplos. Tempo passado com verbos regulares. I loved you for 1000 years. I loved you. Aqui é o verbo regular. Eu amei você por 1000 anos. Faltou o ponto final aqui. Pronto. Opa, o ponto final está um pouco abaixo. Aí. I started a conversation. Eu comecei uma conversa que está com a letra trocada. A digitação aqui foi um pouco rápida, por isso troquei a letra. Mas o material que vocês receberão já terá correção. She looked at me for a long time. Look é olhar. Looked é o tempo passado. E they talked about the past. Aí eles conversaram sobre o passado. We liked that moment. Nós gostamos daquele momento. E agora exemplos aqui com os verbos irregulares. I had a love. Eu tive um amor. I had. Eu tive. We went together to the mountains. We went together. Went é o passado de go. Go, que a tradução é ir. Ir. They read a book. Eles leram um livro. Bom, esse verbo to read, a pronúncia da forma básica do verbo, do radical do verbo é read, to read. Já o passado e o presente têm a mesma forma. Aqui é o presente. I read. Eu leio. E o tempo passado tem a mesma forma com diferença na pronúncia. É I read. I read é eu li. Opa, o ponto final saiu em outro lugar. Aqui. I read é eu leio e I read é eu li. A forma do verbo continua a mesma, só muda a pronúncia. They read a book. Eles leram um livro. She said the book is amazing. She said the book is amazing. Ela disse que o livro é impressionante. E I knew all the story. Eu sabia toda a história. Eu sabia de toda a história. Certo? Agora vamos continuar aí com a atividade. Complete com o passado simples dos verbos entre parênteses. Aqui tratam-se todos de verbos irregulares, né? Então você pode consultar aí essa tabela. Você pode consultar aí essa tabela a partir da página 199 do livro,
para responder aqui. Por exemplo, Michael e Pedro. Aqui tem o verbo see. Será que o verbo see aparece aqui? Não, não aparece. Mas você vai consultar aí o seu livro na página 190, a partir da página 199, que você vai encontrar a forma do tempo passado de see. See Brad Pitt at the supermarket. Ok? E they, e aí tem o verbo get his autograph. Aqui o get, foi dado o exemplo aqui, o passado é got. Eu vou colocar aqui como exemplo. Pronto. They got his autograph. Ou seja, eles conseguiram seu autógrafo. Que é a tradução get, conseguir. They got his autograph. Eles conseguiram seu autógrafo. Aqui, como eu falei, você vai pesquisar o tempo passado desses verbos a partir da página 199. E na questão 2, marque o past tense dos verbos spend, live e know. Aqui, novamente, você vai consultar aí a página 199, a partir da página 199 do livro, para ter a forma do passado de spend, live e know. A tradução aqui de spend é gastar, de live é deixar e know é conhecer. Você vai consultar o livro aí para verificar as formas do tempo passado desses três verbos e responder aqui, marcar a opção em que essas formas aparecem no tempo passado. Então vou ficar aguardando aí as suas atividades. Qualquer dúvida, mande uma mensagem pelo WhatsApp e até logo.